Olá, terceiro ano, eu sou a professora Hilda e vou acompanhar vocês nessa jornada de aulas do terceiro ano, certo? Então vamos lá, trabalhando a matemática e tudo que é envolvido por ela. As misturas que a gente faz da matemática com a língua portuguesa e outros assuntos são bem importantes. Então, terceiro ano, vamos trabalhar hoje, abrindo a nossa unidade, chamada Formas de Registro e Possibilidades. Quais são as possibilidades que a gente tem de registrar as informações e tratar as informações? Então, vamos começar pelo melhor. Nós vamos começar pela pesquisa. Acompanhe a professora e vamos trabalhar um pouquinho com isso. Olhem a abertura do capítulo do livro de vocês, né? Vocês vão trabalhar com gráficos, pesquisas, tabelas, e é bem importante vocês observarem aqui, tá? O que diz a nossa imagem? Tem 3 crianças brincando, ou 2 crianças brincando, e alguém aqui dentro de um balão de imaginação. O que ela está dizendo? Eu quero ser nadadora profissional quando eu crescer. E vocês? O que querem ser? Então as crianças geralmente falam sobre o que querem ser. Eu gostaria de perguntar para você, o que você quer ser quando crescer? O que você gostaria de fazer quando você crescer? Qual é a profissão, ou qual é a tarefa, ou qual é a coisa que você gosta e que você gostaria, que você almeja, né? Que você sonha? Qual é a sua ideia sobre isso? Então, as crianças estão conversando sobre isso e eu pergunto, e vocês, o que querem ser? Aqui tem alguém pensando, tá vendo? Numa outra profissão. Olha só, vamos olhar aqui. Aqui ela está brincando num castelo de areia, entretanto ela está pensando numa outra profissão. Que profissão seria essa? Pode ser enfermeira, pode ser médica, pode ser veterinária, alguém da área da saúde, porque ela tem um estetoscópio pendurado no pescoço, uma prancheta que a gente chama de prontuário, onde tem as informações do paciente. Então, cada um sonha com alguma coisa. A amiguinha aqui sonha em ser nadadora profissional. Essa aqui sonha com alguma profissão da área médica. E vocês? Escreve aí num cantinho do seu livro, nesse momento, o que vocês gostariam de ser quando crescerem. E não esqueçam que isso às vezes muda bastante. Hoje a gente tem essa ideia, esse sonho, mas pode ser que numa outra oportunidade ou quando nós crescemos a gente ainda pense em outras, né? À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai sabendo. Então essa pesquisa a gente vai fazer. Vamos fazer a pesquisa e vamos aprender como é que a gente registra uma pesquisa, tá? Então olha só, cada um aqui está pensando numa profissão. Esse aqui está jogando bola, quer ser jogador de basquete. Essa aqui está colocando um óculos, né? Óculos para nadar. Na verdade, ela está pensando em ser astronauta. E esse amigo aqui, o que será que ele está pensando? Né? Vamos sugerir uma profissão para ele. Cada um tem um pensamento. E na nossa conversa, o que nós temos que falar? Você já registrou alguma vez? Já fez uma pesquisa alguma vez na sua casa, com seus familiares ou com os amigos sobre o que mais gosta, o que quer fazer? Sempre existe algo para a gente pesquisar, sobretudo quando nós queremos saber a opinião de alguém ou o interesse de alguém. Quando existem eleições, existem as pesquisas eleitorais a favor deste ou daquele candidato. Outro exemplo, vocês estão com uma turma grande de amigos e precisam ser escolhidas pizzas, né, para o lanche ou para o jantar. O que a gente precisa saber? Tem que pesquisar o interesse de cada um no sabor. Então, se eu vou pedir uma pizza, não adianta eu pedir uma pizza de berinjela se ninguém quiser uma pizza de berinjela. Mas não adianta também eu comprar só uma pizza de mussarela se todos gostarem da berinjela. Então, cada vez que nós vamos fazer uma pesquisa, nós sempre fazemos perguntas. Perguntamos qual é o interesse daquela pessoa. Então, é interessante a gente observar, tá? O que nós podemos fazer. Como podemos registrar as opiniões das pessoas e depois apresentar os resultados de forma organizada? A pesquisa, a gente pode fazer a pergunta que a gente quiser,
nós podemos perguntar para muitas pessoas, mas a gente precisa saber como relatar ou como organizar essas informações que a gente tem. Porque se eu, por exemplo, for anotar todas as profissões que aparecem ali, eu tenho que registrar isso de uma forma organizada. Então é isso que nós queremos agora, mostrar que para uma pesquisa ser boa, ela precisa ter uma boa pergunta, ela precisa ser organizada, ou seja, ter uma forma, uma maneira de organizar os dados, e também esses dados precisam ser organizados para que a gente possa fazer uma correta interpretação do que eles querem dizer, né? Então vamos ler um pouquinho aqui como é que nós vamos fazer. Olha só. Tem algumas dicas do que nós devemos fazer para cuidar de uma pesquisa. Atenção! Pesquisando e apresentando os resultados. São 4 coisas muito importantes. A primeira delas, tá? O que nós queremos saber? Claro, nós queremos saber a profissão das pessoas, ou qual é o sonho de cada pessoa, nós queremos saber a fruta favorita, nós queremos saber qual é o legume favorito, nós queremos saber as preferências de cheiro das pessoas, nós queremos saber, por exemplo, se a pessoa tem televisão em casa, se a pessoa não tem televisão, quantas tem. Essas pesquisas nos informam dados, né? Então nós temos que saber o que nós queremos saber. E quando a gente fala no que queremos saber, o que é importante a gente observar? Que uma boa pesquisa tem uma boa pergunta. Então, essa é a primeira coisa importante. Então, a pergunta, ela vai dizer pra gente o que a gente quer saber, né? Então, quem nos dará as respostas? Então, por exemplo, a turma, os alunos da escola, os familiares, os seus amigos, os habitantes de uma cidade, uma pesquisa vai encontrar uma população, ela vai encontrar um público-alvo, ela vai encontrar as pessoas. Então, vamos dizer assim, quem nos dará as respostas? Então, pergunta e respostas, ela precisa ter, a minha pesquisa, que eu posso obter por meio de palavras apenas e perguntando pessoalmente, ou eu posso colocar essa pesquisa diretamente em aplicativos ou programas de computador que fazem pesquisas diretamente. Hoje tem muitos, né? Você elabora a pesquisa e você manda para os destinatários, para as pessoas que você gostaria de entrevistar, elas respondem e você usa os dados que ela mandou para organizar essa pesquisa. Então, quem nos dará as respostas? Como registraremos as informações que encontramos? Agora é importante. O que nós vamos fazer? O registro. Não adianta nada a gente ter as respostas das pessoas se a gente não organiza o registro. Ou, o que é esse registro? De que forma nós vamos organizar os dados? Então, eu preciso registrar. E como eu vou registrar? Pode ser numa lista, pode ser numa tabela, pode ser num texto. Então, uma lista com as respostas, podemos organizar numa tabela, separando os tipos de resposta que a gente recebe. E, por fim, a última etapa, a gente vai colocar aqui a conclusão. A conclusão é o momento em que a gente já fez a pergunta, a gente já teve as respostas, a gente já fez o registro e aqui nós então vamos concluir. Eu dei o exemplo da pizza, certo? Imaginem vocês uma turma grande escolhendo quais pizzas vão pedir para o lanche ou para o jantar. O que a gente faz? A gente pergunta para todas as pessoas que vão nos dar, que estão presentes ali, elas vão nos dar as respostas, nós vamos registrar quantas pessoas querem este ou aquele sabor e depois nós vamos chegar à conclusão, não é? Então, essas 4 etapas da pesquisa são muito importantes para a gente. A gente sempre tem que levar essas 4 etapas em consideração. Então, vamos guardar bem, com muita atenção. Para realizarmos uma boa pesquisa, nós temos que ter uma boa pergunta. Essa pergunta é aquilo que nós queremos saber, ou que eu
quero descobrir. Aí depois nós temos as respostas, então nós escolhemos as pessoas para quem vamos perguntar e temos as respostas. Aqui nós temos depois das respostas uma maneira de registrar. Como a professora falou, pode ser uma tabela, pode ser uma lista, né? Pode ser em forma de texto a resposta. Então aqui nós temos por último, depois que já registrou, perguntou, respondeu, registrou, a que conclusão nós chegamos? Todo gráfico, toda tabela, toda pesquisa merece uma boa interpretação. E esses dados que a gente apresenta precisam estar organizados para que a gente consiga interpretar o que eles querem nos dizer. Então, toda pesquisa precisa dessas 4 etapas e de uma boa interpretação na conclusão. Porque não adianta a gente colocar um gráfico que seja mal feito ou que não tenha todas essas etapas, que nós não vamos conseguir concluir nada, interpretar nada. Então essa interpretação ela é muito importante. Então mãos à obra, vamos tentar organizar uma pesquisa em forma respeitando essas 4 etapas das profissões que apresentaram no nosso livro na página de abertura. Mãos à obra e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!